Está começando mais uma live aqui no perfil do Facebook do Minha Sua Horta. E hoje nós estamos aqui com a segunda parte do nosso curso, né? Vocês já viram aí de manhã a primeira parte, que foi a primeira turma. E agora nós estamos agora à tarde, né? Desde as 2h30, 2h30 assim até as 3, quer dizer... tá aí no horário, tá aí no horário. Então hoje nós vamos estar aqui, né, fazendo os mesmos conteúdos da manhã, só que para quem não conseguiu assistir vai estar vendo agora. Bom, nós primeiro temos que entender que esse curso aqui está sendo fornecido pela Minha Sua Horta, né, pelo blog. Então todas as informações estão lá no nosso blog, no nosso site. Então a nossa primeira aula de hoje é sobre a introdução, né, à horta orgânica. O que é uma horta orgânica, né? Nós vamos estar aprendendo isso aí. E também eu estou aqui, ó, no meu jardim. Logo nós vamos fazer um tour para aprender mais, para fazer uma aula bastante prática, porque a gente vai falar aqui e também nós vamos ver o que eu estou falando, né? Porque a gente vai falar de motion, de rega, de sol, de adubo. Então nós vamos ver tudo isso aí na horta, né? Quem quiser conferir pode conferir a live da manhã também. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós vamos entender o que é uma horta, né? Horta orgânica é aquela definição que se define quando não é usado defensivo. Defensivo, fungicida, parasicida, tudo defensivo lá, os fungicidas lá que existem. Quando a gente não usa isso e toma o uso de coisas naturais, né? Até mesmo quando não usa natural é orgânico, né? Porque muitas das vezes não é preciso usar uma coisa natural para combater uma praga. Por exemplo, eu tenho lá uma lagarta e eu não vou precisar atacar molho de pimenta nela, né? Então eu posso combater ela tirando a folha lá, botando ela em borboletário. Não preciso usar óleo de nim, mesmo sendo uma coisa natural, não preciso usar óleo de nim, porque eu estou ali fazendo a associação de culturas, que é uma coisa natural de ser, né? Eu vou estar associando uma planta com outra e elas vão se ajudar. Por exemplo, uma planta que está sendo atacada por pulgão tem uma flor. Ao invés do pulgão ir para a planta que está sendo atacada, ela vai no botão da flor e não vai em outra planta. Então, isso é a associação das culturas, né? Uma coisa muito interessante, porque a maioria das vezes o solo não está muito legal, o solo não está com uma taxa de nutriente elevada, a taxa de nutrientes que precisa, e acaba dando praga na planta, né? Por isso que isso acontece. Outra coisa também é o sol, né? Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem bastante sol aqui já. De manhã não tinha muito, mas estava começando a bater. O sol para as plantas é legal de ter de 8 entre 10 horas por dia, entre 8 e 10 horas por dia. É isso aí, show agrotóxicos, nada de agrotóxicos aqui, nem natural, porque natural não precisa, a gente faz associação. Só esterco de galinha mesmo. Mas o que a gente tem aqui é o sol, né? A gente precisa ter entre 8 e 10 horas de sol por dia. Algumas pessoas falam que tem que ter 2, 3, 4, mas isso não funciona, tá? Se eu botar a minha planta lá entre 3 horas de sol, ela vai ficar muito rígida, pálida, não vai chegar ao seu tamanho ideal, né? Não vai chegar, não vai ser nem adulta, né? A gente nem vai conseguir colher uma coisa boa, vai ficar meio sem sabor, então isso não é legal. Mas tem que ser entre 8 e 10 horas de sol por dia, desde que se põe até, quer dizer, desde que nasce até quando se põe. Outra coisa também são os adubos, né? A gente precisa de uma adubação legal, uma adubação bem nutriente, com bastante nutriente, né? Normalmente eu não uso nada aqui de químico, nem líquido, somente o farelado, né? O esterco, né? Esterco sem limites, né? O melhor adubo que tem. Esterco de alho, esterco de boi, esterco de cavalo, esterco de N que quiser, esterco de pombo. Mas a gente tem todos esses estercos, esses adubos que podem ser usados em uma horta orgânica. A gente não coloca um adubo químico como um NPK ou um fertilizante líquido em uma horta orgânica, por mais que seja natural. Eu não coloco isso dentro desse curso. O que mais que nós podemos fazer, né? O mulching. O que é o mulching? É a camada que protege o solo, porque ali no solo, entre 5 e 7 centímetros, estão todas os micro-organismos. Só baixar um pouquinho, tá vendo? Porque ali entre 5 e 7 centímetros do solo abaixo estão todos os micro-organismos, protozoários, bactérias que acabam ajudando o solo, né? Acabam ajudando a fazer a decomposição. Por isso que a gente acaba colocando matéria orgânica em cima, né? No paisagismo a gente consegue ver que a gente coloca pedrinha colorida, pedrinha azul, pedrinha branca, em casca de pinos. Isso não é decomposto, fica ali porque é inerte, né? Uma matéria, não é uma coisa biótica. Por isso que ele fica ali para sempre e não acaba ajudando os micro-organismos, bactérias e protozoários, porque aquilo ali não vai ter proteção, né? É só uma coisa abiótica.
Outra coisa também, que quando a gente pensa em fazer uma horta, é o sol. A gente tem que olhar no sol, falei dele um pouquinho antes. Aqui, ó, não tem como ver aqui. Eu só vou mexer um pouquinho aqui pra vocês verem o quanto de sol que tem aqui, ó. Ó, já tem um pouco aqui. Ó, pra lá também tem. Olha ali, até a filazinha tá ali já, ó. Pra lá também tem um pouco de sol. Então, como eu falei antes, sol nas plantinhas é entre 8 e 10 horas por dia, né? Porque se a gente não tiver sol, a plantinha vai ficar muito pálida, vai ficar sem força, sem cor, então isso vai prejudicar. Então o sol entre 8 e 10 horas por dia. E quando a gente for fazer um canteiro ou for colocar um vaso em algum canto da casa, a gente vê assim, ó, onde o sol no verão bater meio-dia, você vai deixar ali o seu sol, você vai deixar ali seu vaso, porque vai provavelmente no resto da tarde inteira vai bater sol, aí mais ou menos umas 4, 6 horas por dia no resto da tarde. Agora de manhã você tem que perceber isso, né? Você tem que ver no local que bate bastante sol, desde que ele nasce, né? Desde que começa a bater ali. No inverno isso muda bastante, tá? Só que no verão as plantas precisam receber em todas as estações. Elas precisam receber aqui, ó, até demonstração aqui, ó. Deixa eu pegar demonstração aqui, ó. As plantas elas precisam receber sol em todo o seu entorno, né? Assim elas vão conseguir fazer a fotossíntese. Outra coisa que as pessoas ficam reclamando, né? Ficam questionando, teimando comigo. Ah, Samuel, não tem como fazer a planta fazer fotossíntese em 3 horas. Não tem como fazer fotossíntese em 3 horas, tá, gente? Tem que ser no mínimo 6, 8 horas por aí para poder conseguir pegar a luz do sol e transformar em comida. E outra coisa, falando dos adubos, a planta não pega só a luz do sol e transforma em comida, tá bom, gente? Ela não vai transformar aquilo do nada em nutriente para ela, não tem como fazer isso. É como se a gente for no mercado e comprar um pacote de macarrão. Tem que cozinhar o macarrão para comer, não tem como comer ele cru. A planta, digamos que vai cozinhar o esterco que você colocou no vaso, junto com a fotossíntese. Todo o esterco que está no vaso vai começar a fermentar com a ajuda dos protozoários, bactérias e micro-organismos, e a planta ela só vai conseguir absorver os nutrientes com a fotossíntese. Aí ela vai fazer todo esse processo. Diante disso, fora isso, tira, descarta, porque não é assim que acontece, tá? Precisa do adubo aqui, planta lá numa terra sem adubo não vai funcionar, tá bom? Ela vai ficar sem nutriente, por mais que você ache que ela faz fotossíntese, não tá sendo certo, tá bom? Outra coisa também, rega. Eu não estou aqui com o meu regador, mas de manhã eu estava, mas rega tem que ser todos os dias, tá? Ou antes do sol nascer, ou antes de se pôr. Por quê? Se eu for molhar minha plantinha lá, um sol meio-dia, 1 hora da tarde, tá batendo nela, sol, vai ser uma sopa de raiz. Vai ser uma sopa de alface se eu molhar minha alface, né? Não, se eu molhar o rabanete, já tá pronta a sopa do rabanete, né? Porque ele vai cozinhar a raiz, né? A raiz vai cozinhar e isso não vai... toda aquela água vai se transpirar muito rápido e não vai dar tempo dela conseguir crescer, se desenvolver, absorver aquela água e fazer aquela fotossíntese, né? Porque para fazer a fotossíntese, eu vou deixar esse vaso aqui, tá me incomodando um pouco, porque para fazer a fotossíntese precisa de luz, água e adubo, né? Porque lá na aula de ciências, os aluninhos falam que para fazer a fotossíntese precisa de luz, água e terra. Tá errado, porque se eu colocar uma terra sem nutriente, não tem como fazer a fotossíntese, como eu falei, porque ela precisa do nutriente que vai fermentar. Por isso que o certo é falar que ela precisa do adubo. Então é luz, água e adubo, né? Nutrientes. Então a rega, como eu falei antes, tem que ser antes do sol nascer ou depois de se antes do sol nascer ou depois de se pôr. Assim tem que ser esse jogo que a gente fazer, porque senão a tua planta vai cozinhar. A metragem nos canteiros, né? Se a gente for fazer uma horta, por exemplo, 100 metros quadrados, né? Se a gente pegar um campo de 100 metros quadrados, isso vai fornecer uma família de alimento para 5 pessoas. Olha que legal. Só que a gente não vai usar todos os 100 metros quadrados daquele pedaço. A gente vai dividir por canteiros. Olha que legal. Cada canteiro tem que ter mais ou menos 1,20 m. Porque se a gente espalhar nosso braço assim, ó, se a gente coisar assim, mais ou menos tem 60 centímetros. E se a gente dividir por 2, né? Porque os canteiros têm 2 lados. Se fizer um canteiro reto, né?
não se fizer encostado na parede. Mas se eu fizer um canteiro reto, em um lado vai ser 60 centímetros pra gente coisar, pra gente mexer nele, e do outro lado vai ser também 60 centímetros. Então 1,20 m cada canteiro, porque se eu fizer um canteiro com mais, eu não vou conseguir mexer nele, eu não vou conseguir trabalhar nele, né? Porque se tiver um canteiro de 2 metros, como que eu vou ir até nele? Porque eu não posso ficar pisando nele, né? Não vai ser, por exemplo, eu vou afofar a terra lá, daí eu vou lá e piso na terra. Vai afofar tudo de novo, não vai dar certo. Por isso tem que ser tudo certinho, não tem como plantar em um espaço todo de 100 metros quadrados. Outra coisa também é que se a gente está fazendo uma horta, né, a gente tem que proteger ela. A gente protege ela como? Com ervas, temperos, ervas aromáticas, flores. Porque como eu falei agora, antes da história, no começo da live, da história do pulgão, né? Tá lá a cebolinha com o pulgão e tem uma flor. Se as duas estiverem juntas, vai acontecer a associação de culturas, né? Então, ao invés do pulgão ir para a cebolinha, ele vai para a flor, vai para o botão da flor. Aí vai estar ajudando, né, a cebolinha. Quando eu mostrar o meu cantinho dos temperos que tá lá do lado pra vocês vão ver isso bastante, porque tem amor perfeito, bastante flor aqui, bastante erva que acaba ajudando as nossas plantinhas. O que mais que eu posso falar pra vocês? Já falei de adubação, já falei do sol, rega, o tamanho, a metragem. Olha lá, se eu quiser fazer uma horta em vasos também, são os mesmos princípios. A gente precisa também planejar tudo antes de fazer. O que mais que eu posso falar? O resto que eu for falando depois vai ser para as próximas aulas do nosso curso, porque essa aqui é só a primeira aula, é a primeira aula da tarde. Eu já fiz uma de manhã, mesmo igualzinha dessa. Agora nós vamos fazer aqui um tour pela horta, pra gente botar em prática tudo que eu falei aqui agora, né? Então vamos lá, pessoal, pra gente ver tudo que eu falei, pra gente ver se funciona tudo mesmo, porque as coisas aqui, ó, agora de manhã tava tudo seco, tudo cinza, né? Agora tá tudo sol aqui, ó. Como eu falei, uma horta em vasos, olha lá. Ó, amor perfeito. Ali tem calanchoe, morangueiros. Olha aqui, ó. Olha como eu falei. Aqui tem um alecrim. Olha que lindão esse alecrim. Ele é uma erva aromática bem forte. Não sei se eu vou conseguir aparecer aqui, ó. Mas tá meio ruim por causa do sol. O alecrim é uma erva aromática muito forte, né? Só a gente passar a mão assim a gente consegue perceber. E ele tá ajudando aqui no controle de pragas e doença. Não, doença não tem como sentir o cheiro, mas a praga, o bichinho consegue sentir o cheiro. Ele tá aqui, ó, tá ajudando no repolho, que inclusive tá aqui, ó, 2 pezinhos de repolho. Aqui tem uma florzinha, ó. Cada canteiro eu tento deixar com mais ou menos uma flor, 2 flores por aí, porque acaba ajudando bastante, isso ajuda bastante. Então aqui, ó, tem uma losna ali, ó, toda bonita. Ali tem um pezinho de pimenta, não tem como mostrar agora, mas tá aí. Pra cá, outro canteirinho, olha lá. Aqui tem uma salsinha, um temperinho pra ajudar no combate, ó, é bem forte, bem legal o cheiro da salsinha. Olha aqui, ó, manjerona. Olha aqui, ó, isso aqui é ótimo para proteger a horta. Muito bom o cheiro. Orégano, lindinho. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vai dar pra ver aqui agora. Mas eu tava aqui na horta antes de começar a live. E tinha alguém fazendo visita. Olha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha ali. A borboleta quis fazer visita aqui na horta. Eu cheguei aqui, não espantei ela porque não mata borboleta. Gente, a gente não mata borboleta em horta. Não mata nada, na verdade, né? Só planta mesmo. Mas ela tava aqui fazendo visita, né? A mesma borboleta de sempre deve ser. Porque eu tô pegando aqui as lagartas pra fazer um borboletário e tá ficando muito bonito. Então aqui, ó, nossa horta, ó, cheia das coisas. Muita associação de cultura. Isso daqui é uma erva, ó. A espanta mal olhado já. Já tá espantando as pragas aqui. Olha aqui, ó, empate, uma florzinha, mostarda, orégano. Então tem um monte de coisa diferente, alface. Então, as coisas, elas são diferentes mesmo, né? A gente tem que fazer associação de coisas pra conseguir ter um monte de coisa. O sol não tá me ajudando muito aqui agora, né? Mas, estamos assim mesmo. Então a gente tem que fazer essa associação de culturas, associação de plantas, para estar uma ajudando a outra. E não colocando praga, e não colocando veneno, não colocando muito menos cauda de ninho, porque em excesso isso mata a planta. Olha lá, aqui tem mais um exemplo. Aqui tem um manjericão Dark Opal. Olha que lindão. Desse manjericão Dark Opal aqui tem uma cravina, outra florzinha muito bonitinha também.
Ali tem sálvia. Olha essa sálvia. Erva que protege as plantinhas. Almeirão, cebola. Muito difícil alguma praga atacar a cebola, porque ela tem um cheiro bastante forte, né? Tô falando da cebola de cabeça, porque a cebolinha, a minha aqui tá com um pouquinho de pulgão. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês agora, mas eu já tô tomando as devidas providências. Pulgão, ele revela que o solo tá com falta de nutriente, né? Uma coisa difícil aí pra gente colocar. Então, falta de nutriente, vai lá o pulgão. Falta de nutriente na salsinha, vai lá o pulgão. Falta de nutriente no repolho, vai lá o pulgão. Então, aqui ó, cebolinha. Essas cebolinhas aqui estão muito bonitinhas até. Tô até meio estranhando aqui, ó. Mas aqui, ó, muitas mudinhas. 3, 6, 9, 12 em jardineiras. Aqui estão as flores que eu falei pra vocês, né? Olha aqui, ó. Olhem aqui. Amor perfeito. Lindão. A salsinha aqui que não pode faltar, né? Olha aqui, ó. Por mais que seja um canteiro, uma parte do cantinho de temperos, tem que ter alguma coisa para proteger aqui, porque os temperos não vão se proteger sozinhos. Mas estão aqui com a adubação toda completa adubação, e florzinhas aqui, caso alguma praga queira pegar eles ou fazer alguma coisa com eles. Agora eu vou lá para minha horta, para a parte central da minha horta, né? Porque aqui em casa tem 5 canteiros. E desses todos canteiros, tem um canteiro aqui que é o mais velho, né? Eu chamo eles de mais velho, tem vários canteiros. Mas esse daqui, ó, é que já tem aqui bastante tempo. Ele tá aqui, ó, todo bonitão. Aqui tem brócolis, olha. Ó, brócolis sem nenhuma lagarto, porque aqui a gente tira os ovinhos quando já vê a borboleta, então não tem nada. Ali almeirão, isso aqui manjericão, arruda. Olha aqui, ó, arruda é uma dica muito boa. Deixa eu tentar mostrar aqui, não sei se estou aparecendo. Mas a arruda é uma planta muito boa porque ela acaba ajudando muito na horta, porque ela tem um cheiro forte, né? A gente fala que ela espanta mal olhado, mas ela acaba espantando as pragas das plantas, né? Não o mal olhado, mas as pragas das plantas. Então aqui, ó, mais manjericão. Esse aqui tá todo lindão, manjericão italiano. Outra florzinha. Ó, isso aqui, ó, acho que é tomilho. É, tomilho sim. Olha aqui, ó, alface, flor. Então, tudo aqui é meio junto e misturado, né? Vocês estão vendo, né? Que é tudo meio junto e misturado, porque acaba fazendo associação de culturas. Uma coisa muito importante na horta, porque ela acaba ajudando. Uma planta ajuda a outra. Tem que ser assim, para não usar cauda de nem agrotóxico, muito menos fungicida, bactericida, tudo que exista com sida. Mas aqui também, ó, mais florzinhas aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha lá, ó, florzinhas ali, dália, postei foto dela. Pimentão, ó, esse aqui é pimentão. Pimentão dá pequenininho assim, ó, porque ele não tem veneno, tá, gente? Não se engane com isso, porque os produtores colocam, tipo, que é uma fórmula especial pro pimentão ficar grande. Ó, só não me ajuda muito aqui hoje não, né? Mas beleza. Olha aqui, ó, lavanda, olha que lindona. Não tô conseguindo mostrar aqui a motion, mas vou mostrar aqui agora. Olha aqui, essa aqui é a horta no pallet, ó. Da mesma forma, se eu quiser fazer um canteiro, tem que planejar a horta nos vasos. Olha aqui, ó, motion, termo em inglês usado para cobertura de solo. Olha que legal. A gente coloca essa coisinha aqui, ó, uma cobertura morta, tem que ser morta, tá, gente? Não vai me inventar de colocar casca de pios, pedrinha, porque não vai estar protegendo os protozoários, bactérias, N coisas que existem no solo. Essas coisas existem de 5 a 7 centímetros, então tem que proteger com coisas que são, assim, ó, que se decompõem. Uma palhinha de grama, casquinha de folha, então tudo a gente tem que colocar, assim, ó. Por isso que as plantas ficam bem protegidas, o solo ele pode ser reaproveitado, né, a partir de outra adubação. Pra cá tem gengibre e açafrão da terra. Tô quase colhendo isso aqui. Eu tô ansioso, gente, tô ansioso. Então, a gente viu que as plantas, elas precisam de associação, né? Olha que eco lindo aqui que eu tô tendo agora. Mas as plantas, elas precisam de associação para conseguirem se desenvolver, né? Elas conseguem se desenvolver bem legal desse jeito, porque uma ajuda a outra, né? A adubação também tem que ser marcada por dia. Pega um caderninho, escreve o dia que você adubou as suas plantas, né? Ah, adubei minha planta lá, planta tal, do vaso tal,
dia 30 de fevereiro. Aí vai lá, um mês depois ou 30 dias depois, você vai lá e aduba ela de novo. Tem que sempre estar marcando, não pode fugir da adubação, porque se você não adubar a sua plantinha, ela morre, infelizmente. A planta não consegue produzir o seu próprio alimento, digamos assim. Mas que você aprende que ela produz o seu próprio alimento com a ajuda do adubinho que a gente coloca, né? Então, se você gostou dessa live de hoje, é o nosso curso de hoje, da nossa live, né? Que é o curso A Horta Orgânica que eu fiz. A próxima aula vai ser semana que vem, sábado. Tem uma turma de manhã e tem outra turma à tarde aqui no Facebook. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar a live antes do carro passar aqui, ó. É uma maravilha a minha rua, gente. Morar na cidade dá isso. Tchau.